Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. No programa de hoje vamos dar uma dica muito importante do Ministério da Saúde. E o nosso bate-papo é com o Dr. Dauler de Souza, ele é radio-oncologista, e vamos falar sobre a campanha Abril Azul, que é a conscientização do câncer de esôfago. Dr. Dauler, seja bem-vindo ao programa Saúde Ativa. Olá, Daiane, muito obrigado. Vamos tirar uma dúvida de quem acabou de ouvir falar. Dr. Dauler é radio-oncologista. O que é um radio-oncologista, doutor? Certo, Daiane, então. O radio-oncologista é aquele especialista responsável pela radioterapia do tratamento oncológico dos pacientes. Geralmente o tratamento oncológico ele é baseado na cirurgia, na quimioterapia, que é cuidada pelo oncologista clínico, e na radioterapia, que é a responsabilidade do radio-oncologista. Doutor, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, eu creio que muitas pessoas também têm dúvida, né? O mês de abril tem a campanha Abril Azul, que é conscientização do câncer de esôfago. Vamos começar esclarecendo para as pessoas o esôfago em nosso corpo. Ele é responsável pelo quê, doutor? Certo, o esôfago é um órgão relacionado à digestão. Ele é um tubo cilíndrico que liga a nossa garganta até o nosso estômago e é responsável por conduzir o alimento da garganta, quando engolimos, até o estômago para fazer a digestão. Existe também o câncer de esôfago, né? Fala pra gente sobre ele, se existe mais de um tipo. Então, o câncer de esôfago ele ocorre quando algumas células do epitélio do esôfago, do epitélio desse tubo, elas começam a se multiplicar, elas sofrem alguma alteração do seu DNA e começam a se multiplicar e formam um tumor. Existem basicamente dois tipos de cânceres de esôfago, um tipo chamado carcinoma espinocelular, que é o tipo mais comum na parte superior do esôfago, e o outro tipo chamado adenocarcinoma, que é ocorre mais frequentemente na porção distal do esôfago, próximo ao estômago. Doutor, essa nossa vida corrida a gente acaba tendo sintomas que algumas doenças descobertas anteriormente podem evitar até problemas futuros. O câncer de esôfago, ele dá algum sintoma? Para quem nos assiste, existe alguma coisa que a gente possa identificar e que busque o mais rapidamente o médico? Veja bem, o câncer de esôfago, ele causa sintomas principalmente relacionados à deglutição, à ingestão dos alimentos, e também alguns sintomas relacionados à digestão. Então, os principais sintomas que vão chamar a atenção são dificuldade para engolir, sensação de obstrução quando o alimento está passando, uma dor na hora de engolir, pode manifestar também por sintomas de refluxo gastroesofágico, então aquela sensação de queimação aqui na região superior do estômago. Pode haver também tosse persistente, isso porque o esôfago está ali próximo ao pulmão. Com o crescimento do tumor, alguns alimentos serem direcionados para o pulmão e causar uma tosse persistente, uma tosse que não melhora, e perca de peso sem explicação. Então a pessoa começa a perder peso, sem estar fazendo uma dieta, sem estar com o objetivo de perder peso, ninguém sabe o motivo, isso pode ser um sintoma do câncer de esôfago. Geralmente esses sintomas chegam juntos, são separados, até para a gente não assustar muito quem está nos assistindo. E qual seria o médico, em primeiro momento, que eles deveriam buscar, doutor? Inicialmente, esses sintomas podem aparecer isoladamente. Então, pode ser um sintoma por vez, e à medida que a doença vai progredindo, aqui outros sintomas vão surgindo e vão piorando. Como são os sinais e sintomas relacionados à deglutição, à digestão, o médico especialista que vai começar a conduzir aquele caso e a investigar, geralmente é o gastroenterologista, que é quem a gente procura quando tem alguma queixa gástrica, dispéptica, de deglutição. Mas também um clínico geral pode iniciar essa investigação e começar solicitando alguns exames já para tentar identificar a causa desses sintomas. Lembrando que na grande maioria das vezes esses sintomas eles não são decorrentes de câncer, na maioria das vezes são doenças benignas, mas se existe o sintoma é bom que se investigue para a gente afastar as doenças mais graves, como o câncer. Mas não o câncer de esôfago não chega de forma silenciosa, né, doutor? Que a gente fala muito da mama, que muitas vezes é um nódulo bem pequeno, a mulher não percebe tanto, mas há uma necessidade frequente, né, do toque, para que a gente observe e frequentemente vá também à sua médica para que seja avaliado. O de esôfago, ele está diretamente relacionado a sintomas ou não? Há uma necessidade de, com certa frequência, realizar um exame X para detectar o problema antes de ele se agravar ou realmente ele chega com sintomas? Sem sintomas, não há indicação de fazer exames de endoscopia ou exames de rastreamento para identificar o câncer de esôfago.
mas a gente orienta que assim que começar os sintomas, já se inicia alguma investigação. Faça-se exames para a gente afastar, para ver se aquilo é alguma doença benigna, tranquila de ser tratada, ou se já é algum sinal inicial que a doença do câncer está se desenvolvendo. O pior, o que acontece muitas vezes, é que as pessoas ficam negligenciando esses sintomas. Começam sentindo, mas não dão importância, se automedicam e ficam muito tempo ali com aquela queixa, muito tempo, meses até. E quando resolvem, por vezes, fazer os exames para diagnosticar, aí a doença já está com um estágio avançado e o tratamento fica mais difícil. E doutor, é um problema hereditário ou é causado por algumas ações que a gente possa fazer no dia a dia que são prejudiciais à saúde? É uma soma de fatores, Daiane, mas o que é mais provado cientificamente são os fatores do dia a dia. São os hábitos de vida. A gente já sabe, já é comprovado que alguns hábitos de vida estão diretamente relacionados com a causa do câncer do esôfago, como o tabagismo, que é responsável por 25% dos cânceres de esôfago, o etilismo crônico e abusivo, algumas outras doenças como o refluxo gastroesofágico, então pacientes que já têm esse probleminha de refluxo, isso pode causar o câncer de esôfago, infecção por HPV, que é um vírus, isso também pode causar principalmente aqueles tumores de esôfago mais altos, e infecções por H. pylori, que causam doenças gástricas, que podem levar ao refluxo e podem também desenvolver o câncer. E outro fator importante hoje em dia também é a obesidade, que isso também está relacionado com o desenvolvimento do câncer de esôfago, aumenta o risco. Doutor, o senhor falou etilismo crônico, seria o uso excessivo de álcool? Seria o uso abusivo de álcool, exatamente. Não existe um nível considerado seguro para o uso de álcool, então, levando ao pé da letra, não existe um nível que a gente pode falar pode beber, né? Uhum. As pessoas devem se conscientizar e evitar o uso máximo possível do álcool. A gente sempre reforça aqui, doutor, em todas as entrevistas, sempre tem um especialista de alguma área aqui no nosso programa e a gente sempre fala que as pessoas precisam ter cuidado e muitos problemas, o câncer e outros, podem ser evitados, né? Claro que, enfim, outras coisas como o senhor mesmo de ser hereditário e outros fatores, mas assim, a qualidade de vida, que eu acho que a gente vem perdendo muito, né? A vida é muito corrida, a gente acaba se alimentando mal, comendo qualquer coisa na rua, nunca tem tempo para fazer, nem que seja uma caminhada, e a gente vem percebendo que as pessoas estão ficando mais doentes. Então, eu ressalto aqui, eu acho que com a sua força, de que a gente precisa realmente fazer atividade física, a gente precisa ter uma alimentação equilibrada, né, cuidar do nosso sono, porque tudo isso junto pode evitar sérios problemas no futuro, né, doutor? Exatamente, Daiane, não é só o câncer de esôfago, mas diversos outros tumores, diversos outros tipos de câncer, e não só o câncer também, diversos outros tipos de doenças são causados por um estilo de vida que não é adequado. Então é isso tudo que você falou, é praticar atividade física regular, com consistência, ter uma alimentação equilibrada, sem excessos, sem excesso de sal, de açúcares, de gorduras, sem excesso de alimentos industrializados, manter o peso corporal adequado, isso tudo ajuda a prevenir uma infinita gama de doenças, né? E melhorar não só o nosso bem-estar físico, mas também a saúde mental. Com certeza. Doutor, o câncer de esôfago, ele atinge mais, pela sua avaliação, os estudos também, mais homens, mais mulheres? Existe uma idade também? Crianças podem ter, adultos, idosos? Explica pra gente. O mais comum é de acontecer em homens, geralmente em torno de o dobro de relação entre homens e mulheres, e é mais comum em pessoas entre 50 e 60 anos, então é mais comum naquele paciente já chegando ali na terceira idade. E com um nível socioeconômico baixo. Também é uma característica do câncer de esôfago. A gente vê mais câncer de esôfago em pacientes de um nível socioeconômico inferior do que pacientes do nível socioeconômico mais alto. E reforça muito mais a questão da qualidade de vida, né, doutor? Exatamente. Porque se fosse um jovem, que aí os pais ainda alimentam, né, dão uma alimentação bacana, já é uma pessoa mais velha, que possivelmente já fumou, bebeu em excesso, tem essa vida desregulada, então reforça mesmo isso. Exatamente. Então todo esse estilo de vida que a gente orienta, que as pessoas têm, o ideal é que se comece a ter desde jovem, porque nós vamos colher os frutos disso no futuro. É a partir dos nossos 50, 60 anos que vão começar a surgir as consequências daquela vida que a gente teve lá atrás. De não ter feito atividade física, não ter tido uma alimentação regular, de ter fumado, bebido, etc. Doutor, então a pessoa começou a ter esses sintomas, foi ao médico e detectou que ela tem o problema, tem o câncer de esôfago.
Geralmente, como é realizado o tratamento? É cirúrgico, não é? Químio, rádio, dura muito? Certo. Então, o diagnóstico geralmente começa com a realização de uma endoscopia, que é aquele exame que vai com uma mangueirinha e uma câmera através da boca e do esôfago para visualizar alguma lesão. Coleta-se um material para fazer a biópsia, confirmando a doença, e realmente precisa tratar. O tratamento vai depender do estágio em que a doença se encontra. Se a doença está localizada só no esôfago, a que nível, e se ela já se espalhou para outros órgãos, etc. Mas o tratamento em si geralmente é baseado na cirurgia, na quimioterapia e na radioterapia. E aí vai ter algumas variações de acordo com o estágio em que a doença está, de acordo com cada paciente, o tratamento ele vai ser individualizado, né? Então, cada paciente, de acordo com suas características da doença e do paciente, a gente vai definir o melhor tratamento. Fica algum tipo de sequela, doutor? Que eu imagino, como o senhor falou, pelo que o esôfago é responsável, pós-cirurgia as pessoas passam a ter dificuldade de alimentação, sentem alguma coisa, depois que elas realizam um tratamento que seja cirúrgico ou quimio ou rádio, ficam sequelas? Então, depois que o paciente faz o tratamento, seja com quimio e rádio ou com cirurgia, ele precisa fazer uma certa reabilitação. Então, faça um acompanhamento com fonoaudiólogo para melhorar a deglutição, às vezes um fisioterapeuta, tudo para que ele, além de ficar curado do câncer, ele volte também a ter uma vida mais próxima do normal possível, com a deglutição adequada, com uma fono adequada, etc. Deve fazer um acompanhamento e uma reabilitação daquele órgão. Doutor, leva a óbito? É um tipo de câncer que sim, pode levar a óbito? Sim, né? Infelizmente, o câncer de esôfago é um dos cânceres com a maior letalidade. Cerca de 80% dos pacientes diagnosticados com câncer de esôfago têm doença muito avançada e vão falecer dessa patologia. E isso principalmente porque as pessoas negligenciam os sintomas inicialmente e esse diagnóstico é feito só com doença avançada. Tá? Então é uma doença com uma letalidade muito grande, daí a importância da gente chamar a atenção e convocar essas pessoas que, caso estejam apresentando algum desses sintomas que a gente falou, a procurar o médico para fazer uma investigação. A gente fala, inclusive, eu comecei o programa falando da campanha Abril Azul, mas a gente lembra que em qualquer época do ano a gente precisa buscar um tratamento específico. Nosso vizinho não é médico, né? Os sites de busca também não, porque hoje as pessoas estão muito com... Ah, não, a pessoa está sentindo determinada coisa, eu também, é muito parecido, eu vou me medicar. Isso pode levar, inclusive, a óbito. A gente vem vendo casos, doutor, de pessoas que estão juntando chás. Ah, chá é benéfico. Há um limite, né? É melhor buscar um profissional. O profissional vai te orientar, vai dizer o que faz bem para você, o que não faz. Porque até os chás que a gente tinha a ideia de que não são maravilhosos, não fazem mal, esses coquetéis estão levando pessoas possivelmente a óbitos. Claro que nada, né, tudo tem que ter uma comprovação, mas é importante a busca de um profissional. Sim, com certeza. No início dos sintomas, assim que a pessoa apresentar algum sintoma persistente que não melhore, procurar sempre o atendimento médico. Como você disse, não confiar apenas no conselho do vizinho, no conselho do parente ou numa pesquisa na internet. Você pode conversar, você deve conversar, deve pesquisar, mas procura atendimento médico para ter a opinião de um profissional para te conduzir e realizar os exames adequados, a conduta adequada. Doutor, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos, mas vocês não saiam daí. Estamos de volta com Saúde Ativa e o nosso bate-papo de hoje é com o Dr. Dauler de Souza, ele é radio-oncologista. Estamos falando sobre a campanha Abril Azul, que é combate ao câncer de esôfago. E se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum, vai lá no nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você vai assistir a reprise. Inclusive, tem outros programas também com diversos especialistas em diversas áreas e vocês podem assistir aí a reprise completa do programa, tá bom? Doutor, a gente estava falando sobre os cuidados para a gente não buscar informações com os parentes, com os amigos. Estamos falando do câncer de esôfago, que é um câncer que tem sintomas aparentes, né, que as pessoas têm e que elas precisam buscar. Existe o senhor, como radio-oncologista, que trabalha diretamente com o problema que é o câncer. Qual seria um outro tipo de câncer, doutor, que está muito frequente, que o senhor está vendo muitas queixas nos últimos tempos? Olha, os cânceres mais comuns no Brasil e na nossa região são o câncer de próstata nos homens, o câncer de mama na mulher, que é o câncer mais comum na mulher, então a gente vê com muita frequência.
Felizmente, a gente vê o câncer de mama hoje cada vez em estádios mais iniciais, o que permite que a gente faça um tratamento com alto potencial de cura. Isso porque existe um rastreamento disponível de mamografia, tanto na rede particular quanto na rede pública. As mulheres já estão bem conscientes sobre a importância de fazer a mamografia. A gente vê muitas mulheres já com essa consciência, que já criou essa rotina de estar sempre procurando o seu médico, ginecologista, enfim, para fazer os seus exames. O câncer de colo uterino também é muito comum na nossa região. Sim. É um câncer que a gente vê bastante, é um câncer comum em mulheres já entre 40, 50, 60 anos de idade. Infelizmente é um câncer que a gente ainda vê muito em estágios avançados, apesar de termos também exames de rastreamento, o exame do Papa Nicolau, que também é disponível na rede pública. É um câncer que existe hoje em dia, existe inclusive vacina, a vacina contra HPV, que também é disponível no serviço público. A gente ainda vê muitos casos, inclusive avançados, em mulheres jovens que chegam para fazer o tratamento. E outros também, câncer de intestino, são vários. Doutor, quando a gente fala sobre o câncer, já trouxe vários especialistas, várias campanhas que são feitas. A gente sempre fala também do cuidado psicológico dessas pessoas, né? Quando a gente fala em câncer, parece que automaticamente a pessoa está recebendo um atestado de óbito. Então, assim, com suas palavras, até para quem nos assiste, reforçar que se o problema chegou, a forma que a gente tem de tratar, mas que não precisa entrar nesse desespero. Existe uma tecnologia aí, com certeza vocês trabalhando cada dia mais para que as coisas evoluam, que os tratamentos sejam menos dolorosos. Mas para as pessoas que nos assistem, que estão passando por este problema agora, seja de esôfago, seja qual for, dá essa acalmada. É verdade, Daiana. A gente sabe que o câncer tem um impacto social e emocional muito grande, não só nos pacientes, mas também em toda a família, em todo o seu círculo familiar. Existe um estigma com a doença, existe um estigma com os pacientes que têm a doença. Então a gente sabe da aflição que todo mundo chega para quando recebe o diagnóstico, quando inicia o tratamento. Mas o que a gente tem a dizer é que é necessário termos forças para a gente enfrentar. Existem tratamentos disponíveis, tanto para doenças em estágios iniciais, para doenças em estágios avançados. Os tratamentos estão aí, são disponíveis, não só na rede privada, mas no sistema público. Então, procure o mais rápido, não postergue o tratamento, não ache que porque foi feito o diagnóstico é o fim da linha, não tem tratamento, não adianta fazer nada. Não faça tratamentos empíricos com chazinhos, somente com isso. Procure um serviço de oncologia adequado, de referência, para iniciar o tratamento o mais rápido possível. Tá? Todo centro de oncologia tem uma equipe multidisciplinar para cuidar desse paciente, com oncologistas, radio-oncologistas, cirurgiões, psicólogos, assistente social, fisioterapeutas. Então é uma equipe enorme, multidisciplinar, que está lá pronta para acolher, para dar toda a assistência, todas as orientações, e dessa forma a gente tentar alcançar o melhor resultado possível para o tratamento daquele paciente. Era justamente isso que eu queria falar com o senhor, dizer, doutor, os especialistas que a gente recebe é que sempre falam que hoje é um tratamento multidisciplinar, então ele não vai lá só para o médico dele que vai realizar a cirurgia, depois ele vai para casa e está tudo bem. Ele tem todo esse acompanhamento, né? Toda essa equipe. Isso é verdade, é um time. E é um time grande. É um time grande que está lá para acolher, para cuidar dos pacientes em todas as questões médicas, sociais e emocionais envolvidas nesse processo. A gente sabe que esse paciente precisa desse acompanhamento multidisciplinar, a gente precisa cuidar de todos os parâmetros e a gente tem disponível todo mundo lá para auxiliar no que for necessário. Eu quero falar também sobre a importância da família, doutor, mas a gente vai dar uma pequena pausa que vamos assistir agora um vídeo do Ministério da Saúde. Você sabia que o hábito de passar muitas horas em comportamento sedentário está diretamente associado à ocorrência de diversas doenças importantes? E a nossa rotina tem contribuído cada vez mais para isso. Por isso, é preciso criar situações estratégicas que ajudem a quebrar o sedentarismo. Confira este vídeo do Ministério da Saúde. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para diminuir o tempo em comportamento sedentário. Manter o corpo em movimento é sempre bom. Por isso, vou te dar 5 dicas ótimas para aproveitar melhor aquele tempo em que gastamos pouca energia. Dica 1. Se você permanece sentado por longos períodos de tempo, levante-se para buscar água a cada 1 hora. Dica 2. Evite ficar parado na mesma posição enquanto mexe no celular ou vê televisão.
Dica 3. Se você costura ou faz bordado por longos períodos, alterne com atividades que movimentem mais o corpo. Dica 4. Busque ficar em pé enquanto fala ao telefone. Dica 5. Tente se movimentar mais quando estiver sentado ou deitado. Mexa os braços, os pés, as pernas, os ombros, punhos e dedos. Reduza seu tempo em comportamento sedentário. Você vai ver que faz diferença. Até a próxima! Quer mais dicas? Acesse o site do Saúde Brasil. Muito importante, doutor Dauler, saúde em primeiro lugar. Muito explicativo este vídeo. Doutor, a família tem importância também nesse tratamento do paciente que está sofrendo com algum tipo de câncer? Com certeza, Daiane. A família é o suporte, e esse suporte é muito importante, é a base para todo apoio que esse paciente precisa. Ele está diante de talvez um dos maiores problemas que ele vai enfrentar na vida. E esse porto seguro familiar é fundamental para que o paciente tenha forças para seguir esse caminho, seguir essa jornada até o final. O tratamento oncológico geralmente ele é complexo, envolve realizações de muitos exames, cirurgias, tratamentos complexos como quimioterapia, radioterapia, muitos médicos, muitos outros profissionais envolvidos, e o paciente precisa de que a família esteja junto, acompanhando tudo e ajudando ele nesse processo. É muito difícil para uma pessoa sozinha enfrentar essa doença, enfrentar todo esse tratamento com tanta coisa envolvida sozinha. Ela precisa da família para ajudar. Doutor, o câncer de esôfago, ele é a pessoa que realiza a cirurgia, rádio, quimio, enfim. Depois ela fica curada, ou tudo isso que ela fez é um paliativo para que ela tenha mais tempo de vida e ela fica com este câncer o resto da vida? Veja, Dani, quando o diagnóstico é feito nos estágios iniciais, estágio 1 ou 2, uma doença localizada, pequena, somente ali no esôfago, o tratamento é curativo e existe uma chance de cura que gira em torno de 70% a 80%. Quando o diagnóstico é feito já com doença avançada, ou seja, avançada no local do esôfago ou avançada já para outros órgãos, aí essa chance de cura fica bem reduzida, mas é possível fazer tratamentos que melhorem a qualidade de vida ou que prolonguem a vida desse paciente. Enfim, não é porque a doença está em um estágio avançado, às vezes metastático, que é o fim da linha. A gente oferece tratamentos que vão ajudar muito o paciente, mesmo com doença avançada. A gente falou da campanha Abril Azul. Neste período, que geralmente sim, campanhas são realizadas muitas ações, o que é feito geralmente, doutor, para a população, para conscientizar, já que a gente está falando do Abril Azul, que é a campanha de combate ao câncer de esôfago? Então, a gente faz principalmente conscientização, esse alerta para que as pessoas, ao apresentarem os sintomas que a gente relatou aqui, procurem atendimento médico o quanto antes. Essa conscientização é muito importante porque, como eu disse, muitas vezes as pessoas sentem, sabem que estão com aquele sintoma, aquele probleminha, mas ficam postergando, negando aquele sintoma e demoram para procurar assistência médica. Fazemos, às vezes, multirões com esses pacientes com esses sintomas para realização de endoscopias, biópsias, para tentar identificar a doença o mais rápido possível. E essa conscientização é que é o mais importante. A gente precisa conscientizar para que a pessoa entenda que é ele quem precisa procurar o médico, precisa dessa postura ativa de ir ao médico para a gente diagnosticar e poder ajudar. Doutor, e no seu dia a dia ainda há casos de pessoas que descobrem a doença e por medo, eles acabam não realizando o tratamento e pronto? Acontece com frequência, principalmente aqueles que já tinham sintomas há muito tempo, que eles mesmos relatam durante as consultas, que sentia aquilo já por muito tempo, mas às vezes postergava procurar o médico, ou muitas vezes não conseguia, não tinha acesso aos exames que são necessários de se realizar para confirmar o diagnóstico. E existem também aqueles pacientes que, ao receber o diagnóstico, têm uma dificuldade de assimilar, de aceitar a doença, e para começar a tratar. Isso também é muito comum, a gente vê não só com câncer de esôfago, mas com diversos outros tipos de câncer. Para isso a gente tem também a assistência psicológica para conversar com esse paciente, conversar com a família, que eles entendam que é necessário tratar, que existe um caminho, existe um tratamento adequado que pode ser feito. Geralmente são mais homens ou mulheres, doutor, que acabam negando o tratamento? Mais homens, talvez, mais homens. O homem já tem essa cultura de negar, né, esse negacionismo. Tanto lá atrás, quando está apresentando os sintomas, que eles se negam, falam que não é nada, que é besteira, não precisa ir no médico. E também quando tem o diagnóstico já confirmado, muitos ainda negam, questionam, alguns não querem tratar, e aí a gente precisa trabalhar isso com eles, conversar bastante
Às vezes o psicólogo entra para ajudar também, para a pessoa parar de se negar, entender que existe uma doença que ela precisa ser enfrentada. A gente falou também sobre o tipo de câncer, mas há uma probabilidade, então, de quanto mais a gente demorar, e isso eu estou batendo nessa tecla justamente para reforçar, que não é também sentir uma coisinha hoje, amanhã eu já estou no médico porque tem algo errado, né? Geralmente eu imagino que sejam sintomas persistentes, então, de se avaliar e buscar um médico se você percebe que a coisa tá, não precisa esperar um ano para buscar um médico, né? Alguns dias já buscar o tratamento. Mas, doutor, há a probabilidade, então, de que ela se inicie no esôfago e este câncer também se espalhe e chegue até, possivelmente, uma metástase, caso haja uma demora na busca do tratamento? Com certeza. O câncer, de uma forma geral, é uma doença progressiva. Geralmente, ele começa pequeno, com uma única célula, que vai se multiplicando, formando um tumor, que vai crescendo. Ele cresce tanto localmente, ali naquele órgão, depois ele começa a se espalhar. Aquelas células tumorais saem dali e se espalham, se alojam em diversos outros órgãos. Então, começa sempre de uma fase inicial, progredindo para a fase mais tardia e mais avançada. Então, fica aí o alerta, gente. É necessário, a gente está falando de uma campanha específica, mas há uma necessidade de a gente buscar, doutor. A gente sempre fala, os médicos estão se queixando muito, e eu bato na tecla, parece que é repetitivo se você assistir outros programas, mas as pessoas estão se medicando primeiro, então, assim, às vezes são paliativos, utilizam algum tipo de medicamento que alivia os sintomas por um tempo, depois volta, ela acaba tendo esse outro paliativo e os problemas estão aumentando. A gente falou com uma médica sobre o câncer de colo de útero e aí é uma coisa que você pode muito evitar se você visitar regularmente o seu médico, a sua médica, o seu ginecologista. Então as pessoas precisam parar de ter medo de visitar um médico. Já foi-se o tempo, né, que talvez uma visita fosse questão de dor, medo. A tecnologia está aí, ajuda muito no dia a dia, então eu sempre reforço, busquem ajuda médica. Vários problemas, inclusive levar a óbito, pode ser evitado se você realizar um tratamento com antecedência. Isso vale para qualquer idade, né, doutor? Não é só para os mais velhos, 50, 60 anos, não, que a gente está falando de esôfago, mas tem outros tipos de câncer que pode, inclusive, ser desde criança, né? Sim, existe. O câncer ele pode ocorrer desde criança até o paciente idoso, né? É mais comum nos pacientes com idade mais avançada, mas não quer dizer que vai acontecer com o paciente mais jovem. Então, o que a gente orienta sempre é não negligencie sinais e sintomas, preste atenção sempre no seu corpo. Surgiu algum sinal, algum sintoma diferente, alguma coisa que não está melhorando, às vezes pode ser uma manchinha no corpo, pode ser um carocinho que surgiu ali, não melhora, que não some, procure atendimento médico. Vamos verificar se aquilo é só uma doença benigna, pode ser nada, realmente, pode não ser nada. Ou se é uma doença mais grave. E quem vai poder afirmar isso é só o médico durante a consulta, a realização de alguns exames para confirmar realmente o que é aquilo ali. E doutor, quando eu falo a questão de mais jovem, é porque a gente falou do câncer de esôfago, mas existem diversos tipos de câncer que podem acometer crianças, né? Sim, existem alguns cânceres mais comuns em crianças, existem as leucemias, existem alguns tumores neurológicos comuns em crianças. O tumor em criança a gente fala que é uma entidade à parte. Geralmente o tumor em criança ele está relacionado mais com alterações genéticas do que com influências ambientais, né? Então na criança o tabagismo e o etilismo está relacionado ao câncer, até porque essa criança não se expôs a esses fatores ainda. Então são geralmente tumores relacionados a alterações genéticas que elas herdaram dos pais e que depois de algum tempo começam a se manifestar. E a gente também reforça uma coisa, doutor. Os pais precisam ficar atentos aos filhos, né? Eu acho que o senhor também, como médico, deve observar que muitas vezes os filhos se queixam de algumas coisas. Tem pais que acham que é um menino mimado, que ele está inventando, que um amiguinho poderia estar sentindo ele esquitar. Então, é bom a gente também ficar atento, o senhor reforçar isso, de que os pais devem olhar os filhos com outro olhar e, se houver queixas frequentes, também levar ao médico com urgência. Com certeza. Quando a gente é adulto, a gente deve prestar atenção no nosso corpo, nos sinais e sintomas. Quando é criança, a criança ainda não tem esse discernimento, essa capacidade, então são os pais que têm que ficar de olho e, na presença de algum sinal, alguns sintomas, procurar sempre o pediatra. Na grande maioria das vezes vai ser alguma alteração benigna, alguma doença benigna, ainda bem, mas pode ser já começando ali algum sinal ou algum sintoma de uma doença mais séria. Então procurar sempre o pediatra para diagnosticar precocemente, seja qual for a doença. Diagnóstico precoce é a chave para o tratamento do câncer, seja quando criança, seja quando adulto.
eu encerro a nossa entrevista aqui, com certeza, se for para a gente falar de câncer, e a gente ficaria horas e horas aqui, mas pedindo mais uma vez que o senhor reforce. O senhor acabou de dizer, mas para colocar na cabecinha de vocês, que a chave é sempre buscar um médico com antecedência. A gente chama a atenção que o diagnóstico precoce é a chave para a cura do câncer. Então, sempre que a gente perceber algum sinal, algum sintoma, alguma alteração do nosso corpo, procurar sempre o atendimento com o médico o mais rápido possível para que seja feita uma investigação, realizemos os exames e seja fechado ou não o diagnóstico. Para aqueles pacientes que se encontram em algum grupo de risco, realizar os exames de rastreamento. Mulheres devem realizar os exames de mamografia a partir dos 40, 50 anos, realizar o exame de Papa Nicolau. Os homens, a partir dos 40 anos, devem procurar o médico para conversar sobre o exame do PSA no rastreamento do câncer de próstata. A gente lembra também que alguns cânceres podem ser prevenidos com vacina. Existem disponíveis na rede pública de saúde a vacina contra hepatite B, hepatite C, que são causas de câncer. A vacina contra o HPV, que está disponível, que deve ser vacinada às crianças entre 9 e 14 anos, que previne contra tumores do colo do útero, tumores de orofaringe, tumores de pênis, canal anal. Então essas todas são medidas preventivas para a gente diminuir a chance, a incidência da doença e a probabilidade de um diagnóstico mais rápido. Doutor, muito obrigada pela sua participação, foi muito esclarecedora. Eu que agradeço. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá!